Bendito Deus, Pai querido, Senhor da glória, nós estamos em Tua presença, Senhor, para Te louvar, bendizer o Teu nome, suplicar pela igreja, agradecer, Senhor, as muitas bênçãos recebidas de Tuas santas mãos. Abençoa os meus irmãos, dá graça e vitória ao Teu povo, os que estão enfermos da saúde, Pai. Abençoa, Pai, na Tua igreja, Senhor, os que estão enfermos, ó Deus, os que estão desempregados, os que estão enlutados, Pai, sustenta com a Tua mão poderosa, dá graça e vitória aos meus irmãos, enchendo de gozo os seus corações. Deus fiel, guarda, Senhor, os que estão tendo problemas em suas famílias, problemas em seus empregos. Ajuda, Senhor. Manifesta o teu poder na vida da igreja. Guarda os nossos ministros, enche de graça, Senhor, o coração dos teus santos, Pai, que trabalham pregando, ensinando, conduzindo, orientando o teu povo. Amado Senhor, ouve a nossa petição. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Voltamos para apresentar o programa Unicresce no Ar, programa da Escola Teológica União e Crescimento. Nós começamos este trabalho em 1988, o tempo tem passado e nós permanecemos tanto com a condição física, quanto a condição espiritual, a condição social, para cumprir nossos compromissos nas emissoras, e Deus tem nos dado a graça para continuar. Nós vamos meditar no livro de Esté, no capítulo 9, a festa de Purim. A festa de Purim foi um divisor na história dos judeus que viviam no reino de Assuero. Foi algo grandioso, porque o nosso Deus vela por cumprir a sua palavra, cumprir as suas promessas, e Deus prometeu paz, prosperidade, Deus fez promessas ao seu povo, e muitos estavam exatamente naquele contexto social, na época de Assuero, quando começaram a enfrentar muitas perseguições. O antissemitismo é uma doença satânica. O diabo fere as pessoas na mente, no coração. Elas ficam endiabradas e passam a aborrecer aos judeus. Mas antes que tivesse Deus no nome, como tem hoje, judeus, na verdade a maioria do povo hoje evitam falar em judeus, ele fala nos israelitas, israelenses, até porque a moderna cidade, a moderna nação de Israel restaurado a sua identidade nacional em 1948, realmente não traz o nome de judeu em si. São israelenses, a nacionalidade é esta, mas a história ela se mescla. A história ela é perfeitamente urdida. Urdida. Urdir é uma prática de quem trabalha com fiação. E quem produz peças com fios urdidos sabe a importância que tem e a durabilidade. Então, a história judaica é uma história urdida pelo Senhor, muito bem urdido, muito bem feito, e não dá para fingir, nem dá para tirar eles do contexto de Jerusalém, nem da história. Não dá para fazer nenhuma remoção que a história não já tenha feito, e tudo identifica os israelitas antigos, os hebreus do Egito, os hebreus da época antiga, os judeus do Egito, hebreus do Egito, os judeus, os israelitas dos dias de Moisés, os judeus dos dias de Assuero e os israelenses de hoje.
a mesma linhagem, o mesmo sangue, a mesma terra, a mesma promessa, a mesma aflição. Antissemitismo. Nosso texto é Esté, capítulo 9, versículos 20 a 26. E Mardoqueu escreveu estas coisas e enviou cartas a todos os judeus que se achavam em todas as províncias do rei Assuero, aos de perto e aos de longe, ordenando-lhes que guardassem o dia 14 do mês de Ada e o dia 15 do mesmo todos os anos, como os dias em que os judeus tiveram repouso de todos os seus inimigos, e o mês que se lhes mudou de tristeza em alegria, e de luto em dia de folguedo, para que os fizessem dias de banquete, de alegria, e de mandarem presente uns aos outros e dádivas aos pobres. E se encarregaram os judeus de fazerem o que já tinham começado, como também o que Mardoqueu lhes tinha escrito. Porque Amã, filho de Amedata, o Agagita, inimigo de todos os judeus, tinha intentado destruir os judeus e tinha lançado isto é, sorte, para os assolar e destruir. Mas, vindo isto perante o rei, mandou ele por cartas que o seu mau intento que intentara contra os judeus se tornasse sobre a sua cabeça, pelo que o enforcaram, ele e seus filhos, numa forca. Por isso, aqueles dias chamam Purim, do nome Pu, pelo que também, por causa de todas as palavras daquela carta e do que viram sobre isto e do que lhes tinham sucedido. Louvado seja o nosso Senhor. Amado Pai, Deus fiel e todo-poderoso, lemos a Tua palavra. Pedimos a Tua graça, direção, orientação, inspiração do Teu Espírito, para ajudar, meu Senhor, os nossos irmãos, notadamente os que estão começando, os que não podem ler, os que não têm acesso à palavra. Ó Deus, abençoa e guarda os nossos irmãos, guarda os nossos ajudadores, guarda, meu Senhor, os Teus servos na emissora. Senhor, ajuda, dá a Tua proteção em tudo. Amado Pai, Deus fiel e todo-poderoso, ouve a nossa petição. Nós te pedimos, Pai, e agradecemos no maravilhoso nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, os judeus no reino de Assuero cresceram muito. Na verdade, aqui está uma das razões para este crescimento, para esta condição, era que, na época de Nabucodonosor, houve o cativeiro. Quando a Babilônia cai sob o poder de Ciro, houve a libertação. Ciro determina que os judeus que quiserem ir para Jerusalém, para sua terra, que estão livres para ir. E os que não quiserem ir, estão livres para ficar. E ficou muita gente bem-sucedida, gente que tinha recebido a orientação divina, o conselho divino, gente que tinha obedecido à palavra. Compre terra, faça casa, plante vinha, casem, dê seus filhos, suas filhas em casamento, tomai mulheres para vossos filhos, com base nos costumes da época, que os pais acertavam. Essa menina é uma menina maravilhosa, boa dona de casa, zelosa, e o seu filho, um rapaz maravilhoso. Então dá certo o casamento da minha filha com seu filho, e eles faziam isso. Bom, a palavra de Deus, o conselho de Deus foi absolvido, eles
desenvolveram suas atividades, os que tinham atividades comerciais, os que tinham atividades agriculturais, os que tinham atividades artísticas, os que tinham a atividade nas questões de joelharia, acho que é a palavra certa. Então, todos os artesãos, todas aquelas pessoas que tinham habilidade em Israel, sempre foi muito hábil. Sempre foi muito hábil. A maioria das mulheres sabiam fazer roupa. A maioria das mulheres sabiam fazer roupas, produzir a linha, a lã, o fio e fazer roupas variadíssimas. Israel sempre teve muito boa orientação. A maioria dos homens tinham profissão, muito embora o comércio fosse o forte da maioria, mas muitos eram artistas, artesãos, transformavam o que eles pegassem. A manufatura na antiguidade já era um prêmio para Israel. Portanto, uma nação desenvolvida, uma nação extraordinária, um povo extraordinário, estava espalhado. Mas aonde tinha um, crescia ali uma família bem estruturada, uma família bem-sucedida. Muito zelosos, muito criteriosos, muito econômicos e faziam dinheiro de tudo, faziam e fazem. No Oriente Médio, é uma das nações do mais alto desenvolvimento, o melhor padrão humano. Então, isto aconteceu neste contexto do livro de Esté, era um remanescente que tinha ficado, e era muita gente, no reino de Assuero. O Amã, que era inimigo dos judeus e nutria isto como uma rixa do passado, por causa das guerras de Amaleque, e o Amã era um amalequita. Por causa das guerras contra o Amaleque, que era o Hamas da época, o Amã queria destruir os judeus e fizera uma trama. Ele criou um processo. Pensando no Brasil de hoje, uma espécie de inquérito das fake news, um inquérito do fim do mundo. E ele criou um processo de intrigas, de maldades, de mentiras, de corrupções, e fez o rei acreditar. A história era assim. Olha, rei, existe um povo no seu reino, um povo ruim, perverso, um povo que não guarda os princípios do reino, não obedece à palavra do rei, não tem respeito pelos deuses do rei. E essa gente vale nada. Então essa gente não deveria viver. O rei estava chapado. É provável que o rei já tivesse chapado, que eles sempre beberam muito no Oriente. E ele disse, tem mais, o Amã, tem mais. Se este povo for destruído, eliminado, eles não vão fazer falta. E ainda tem um monte de dinheiro para entrar no tesouro do reino. Aí o rei viu o rei estava chapado. Isso é coisa de freio. O rei, possivelmente chapado, o rei disse, olha, é o seguinte, eu não quero esse dinheiro. O dinheiro você... E só a sua lealdade já vale tudo. Então está na tua mão para fazer do jeito que você quiser.
Ele, com toda a autoridade e carta branca do rei, tramou a morte dos judeus. E Deus transformou a trama dele num dia de sorte. Ele lançou sorte para a destruição. E Deus fez o seu povo alcançar a sorte da salvação. É essa leitura que eu fiz. Isto é 9, 20 a 26. Eu poderia ler de novo para você se aperceber da importância. Mardoqueu escreveu estas coisas e enviou cartas a todos os judeus que se achavam em todas as províncias, além de Suzã, a capital, tinha em todas as províncias, e eram 127 províncias. E aqui o texto diz que ele enviou aos de perto e aos de longe, ordenando-lhes que guardasse. Isso aqui foi depois que o rei entendeu que tinha sido ludibriado e tinha dado a autorização para destruir um povo ordeiro. Então, foi ordenado naquelas cartas, naquele documento, que os judeus guardassem o dia 14 e o dia 15 do mês de Ada. Este mês de Ada corresponde no nosso calendário os últimos 15 dias de março e os primeiros 15 dias, ou primeiros 14 dias de abril. Então, o resultado, os judeus receberam esta orientação. O versículo 22 diz: como os dias em que os judeus tiveram repouso dos seus inimigos, porque o rei não podia desfazer o decreto que tinha sido enviado pelo Amã, mas podia e fez um outro decreto dizendo para todo mundo se armar e não esperar por tempo ruim. E morreu bem poucos, talvez não tenha morrido quase ninguém dos judeus. No versículo 23, no versículo 22 diz, o mês que se lhes mudou, o mês que houve a mudança, de tristeza em alegria, de luto em festejo, folguedo, aqui é festejo, para que fizessem dias de banquetes e de alegria, e mandassem presente uns aos outros e fizessem doações para os pobres. Quando o Islã, 600 anos depois disto aqui, quando o Islã, aliás, quase 1000 anos depois disso aqui, quando o Islã surgiu com Maomé, encampou parte destes conceitos. E o Islã, onde existe Islã correto, o Islã não radical, o Islã não xiita, não sei, eles fazem festas em determinadas épocas e eles mandam doações, eles fazem doações para os pobres, como se fosse estar lá no livro deles, no Corão. Foi algo copiado desta festa dos judeus. Era difícil, e ainda hoje é difícil, impedir espionagem. A espionagem religiosa também é um fato. No versículo 23 diz, e encarregaram os judeus de fazerem o que já tinha começado, como também o que Mardoqueu lhes tinha escrito.
Aqui o livro de Esté ameniza, tem uma linguagem bem superficial, mas eles tinham sido autorizados a matar para se defender. No versículo 24, diz que o Amã, filho de Amedata, Agagita, inimigo de todos os judeus, tinha intentado destruir os judeus e tinha lançado sorte. Ele lançou sorte e achou que estava com a corda toda, porque o rei acreditava nele. No versículo 25 diz: mas vindo isto perante o rei, ou seja, quando o rei tomou conhecimento das reais intenções do Amã, o rei mudou, não podia, é uma regra do código, o código legal dos medos e persas é que não se revogam a lei deles. Não podia revogar a lei, mas podia fazer, digamos, numa outra, autorizando os judeus a criar proteção em suas casas. E aqui no versículo 25 diz que quando o rei tomou conhecimento do intento, fez isto. O rei fez com que se tornasse sobre a cabeça do Amã o que ele tinha intentado contra os judeus. Aí enforcaram ele e os filhos na forca que ele tinha construído secretamente na sua propriedade. O último versículo, meus queridos irmãos, nos dá o porquê. Por isso, aqueles dias chamam Purim, Purim, do nome por, ou deste termo por, pelo que também por causa de todas as palavras daquela carta e do que viram sobre isto, do que lhes tinha sucedido. O Senhor usa a autoridade e livra o seu povo. Deus abençoe você, Deus abençoe sua vida, Deus abençoe. Não desista e não perca a oportunidade, se você tiver oportunidade de aprender a palavra de Deus, um pouco de teologia, um aprendizado técnico da palavra de Deus. A mim me faz muito bem. A mim me faz muito bem. Comecei a estudar nos anos 80, comecei nos anos 80, na verdade 82, e o meu pastor presidente, que me deu uma carta recomendando-me para a instituição que era uma escola tradicional, uma escola que tinha muitos pastores, muitos professores batista, presbiteriano e congregacionais. O meu pastor me deu o documento e uma recomendação verbal. Vá, estude e não volte besta. Eu nunca esqueceria e tenho sido grandemente beneficiado pelo estudo da palavra e pela transmissão. Deus abençoe vocês. Deus guarde cada um de vós. E agora nós vamos fazer a oração com o memorial da oração. Bendito Deus, Pai Santo, Pai querido que estás nos céus, nós te louvamos. Obrigado pela vida, obrigado pela salvação, obrigado pela missão, Senhor. A missão de proclamar o teu nome, o teu reino, o teu amor, o teu poder, a tua palavra. Obrigado, meu Senhor, pelos meus irmãos e amigos. Obrigado, meu Senhor, pelos nossos ajudadores e intercessores. Obrigado, Senhor, pela tua igreja na cidade e no campo. Toma em tuas santas mãos cada vida, Senhor,
este memorial da oração. Toma em tuas santas mãos as criancinhas, a juventude, as famílias, os casais com filhos criados, os casais sem filhos, os idosos, os órfãos, as viúvas, os viúvos, os necessitados, os enfermos, Pai, socorre, os enlutados, ó Deus, consola, e a tua igreja, Senhor, estenda a tua mão para que o adversário fique envergonhado. Não deixa, Senhor, o adversário destruir, e muito embora tenha perturbado e esteja perturbando a tua obra, tenha misericórdia dos teus servos, tenha misericórdia dos pastores dignos, tenha misericórdia dos teus servos, Pai, que te amam e zelam pelo teu amor, pela tua palavra, pelo o teu ensino, Senhor, o teu povo. Amado Pai, Deus bondoso, Deus querido, ouve a nossa petição. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos para sempre. Amém. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor. Se o Senhor permitir, a gente volta. Deus os abençoe, leiam a Bíblia Sagrada e a graça de nosso Salvador repouse sobre vós. Amém.